Olá, é com elevada estima que voltamos a manter contato consigo para mais uma edição do programa Saúde e Vida. Final de ano remete-nos à mesa farta e à comida típica desta época. É certo que os gostos, hábitos, costumes variam de família para família. Entretanto, existem alguns pratos que não podem faltar na mesa das famílias moçambicanas. Estamos hoje na Lolita Bolos e vamos conversar com a chefe Nilza, que preparou uma sugestão de ceia de Natal e vai nos explicar passo a passo como fazer estes pratos. Olá, chefe Nilza, seja muito bem-vinda ao Saúde e Vida. Obrigada, Mércia. Olá a todos os telespectadores. Feliz Natal a todos. Aqui nós temos uma ceia básica para aquilo que é as famílias moçambicanas. Tenho o frango grelhado no forno, tenho a famosa maionese, salada fria, temos o pudim, temos os salgados, temos algumas sobremesas e o bolo que não pode faltar. Pois é, de jeito nenhum. Bom, a chefe Nilza, como é que foi confeccionar cada um destes pratos? Pode nos explicar passo a passo quais são os ingredientes que entraram, como é que fez? Falou do frango no forno, que é uma sugestão ótima. É muito melhor preparar desta forma do que usar óleos e fazer frituras. É muito mais saudável fazer desta forma. Então, pode nos explicar como é que foi este processo? Sim, para preparar o nosso frango foi muito simples. Acredito que todos têm os ingredientes em casa, muito simples, rápido e fácil de fazer. Para preparar nós precisamos do alho, que é o típico, é a base da cozinha. Sim. Foi o alho, o coentro, o limão, o sal e pimenta preta em pó. Ok. Misturei todos os ingredientes, pelei o alho, misturei com todos os temperos, coentro picado. Temperei, levei ao forno, embrulhado num papel de prata, por cerca de 40 a 45 minutos ele fechado. Depois de cozer, primeiro tem que certificar que ele cozeu. Depois dele cozer, abrir o papel que é para poder dourar e ficar assim bonitinho, bem bonito, com esse douradinho, sim. E depois é só tirar e pode servir com umas batatas fritas, umas batatas cozidas, a gosto de cada um. Sim. Depois temos a nossa salada, a maionese, que usamos a batata, o ovo, azeitonas, o milho, feijão verde, pimentos tricolores e a maionese, que é a base. Sim. Que também é a base, o sal. Então, cortei todos os legumes, coloquei a ferver a batata, os ovos, a cenoura e o feijão verde até cozer. Depois de cozer, tirei a água, deixei arrefecer e misturei com o milho doce, as azeitonas, ovos já cortados, os pimentos e misturar com a maionese, certificar se o sal está bom ou não. Depois temos o nosso pudim, que para preparar é muito fácil. Nós só precisamos de uma lata de leite condensado, precisamos de uma lata de leite fresco. A mesma lata que vamos usar de leite condensado é a mesma que vamos usar para medir o leite fresco. Pois é. Precisamos de uma chávena de açúcar, que é para fazer o caramelo. Usei 10 ovos, bati os ovos, os dois tipos de leite e misturei com os ovos. Bater por uns 10 a 12 minutos na batideira, levar e adicionar numa forma de pudim. Acredito eu que todas as famílias moçambicanas têm. Adicionei numa forma de pudim, levei o banho-maria por 40 a 50 minutos. Depois é só tirar, deixar arrefecer, meter na geleira por algum tempo, deixar ele ficar geladinho, que é para ficar muito gostoso. E depois é só desenformar. Temos os salgados, que também não faltam. sim, que também não faltam. Aqui temos os rissós, temos croquetes, temos chamuças e temos o spring roll. E temos o spring roll. Os salgados, para saber como é que se prepara, é só dirigir-se à Lolita Bolos. É o que eu ia perguntar, porque entrou nos salgados, mas também temos aqui os bolos. E eu sei muito bem que são sugestões
que não são fáceis de aprender assim de um dia para o outro e é preciso um pouco mais de detalhes e cuidados. O que é que aquela telespectadora que está do outro lado do nosso receptor a assistir este programa pode fazer para ter mais informações sobre como preparar os salgados e estes bolos tão lindos, tão maravilhosos? Esses segredos eu não costumo divulgar, que é mesmo para que possam vir e aprender aqui na Lolita. Então, fica aí a dica. Se quer saber desses cuidados, é só aproximar a Lolita que vai ter toda a informação. Mas também sabendo que esse tempo das festas, estamos no verão. Sim, e as com certeza. E as comidas não demoram a estragar. Eu aconselho a preparar, normalmente o nosso almoço é às 12, Sim, mas mais nem tardar às sempre, 13, por sim, aí. mas nem sempre conseguimos essa hora, por vezes prolongamos por aí 15, 16. Sim. Eu aconselho que depois de confeccionar, por exemplo, o frango já está preparado. Enquanto estamos à espera das outras refeições, podemos deixar na geleira, conservar na geleira, todo ele fechado, Sim. conservar na geleira. Depois, naquele momento de estar tudo pronto, podemos tirar, aquecer um pouco, que é para evitar, preparamos de manhã, evitar para que a hora que já estamos para almoçar a comida esteja estragada, porque sabemos que faz muito calor mesmo. Então, essa é a dica para conservar as comidas, para que elas não possam estragar. E mesmo depois de consumir, guardar numas tigelas bem fechadas e conservar na geleira. Certo, tocou num ponto muito importante que é a conservação. A chefe Nilza preparou aqui também uma salada fria, todos nós conhecemos por maionese. Sim. Leva ovo, maionese, leva batata. O ovo é um alimento no qual nós devemos ter muito cuidado, porque se passa do ponto pode causar-nos doenças e ninguém quer prejuízos a esta altura. Sim. Que cuidados é que devemos ter antes de preparar até e mesmo depois com a conservação? Será que a maionese pode ser feita um dia antes e depois nós comermos a maionese no dia seguinte? Essa pergunta é vasta. Sim. Sabemos nós que algumas famílias gostam mais de comidas do dia anterior, mas neste caso nós aconselhamos a preparar mesmo para o mesmo dia. Sim. Preparar e temos que certificar se todos os nossos legumes, todos os nossos ingredientes estão em condições. Estão em dia, sim. Sim. Então, esse é um dos cuidados que acredito que todas as mães em casa têm. Então, a dica mesmo é essa, certificar que os ingredientes estão em dia, estão em condições para ser usados ou não. E preparar as refeições para o mesmo dia. Ok, essa aqui é a dica. Tem que ser assim, tem que ser tudo fresco e não devemos acostumar-nos a comer a comida do dia anterior, porque nós não sabemos que bactérias é que entraram lá, sim, naquele momento da conservação, passa de uma tigela para outra e etc, etc. Então, Chef quanto Nilza, mais evitar, melhor. sim, com certeza. Chefe Nilza, que mensagem é que pode deixar para os telespectadores que estão a acompanhar o nosso programa do Rovuma Maputo e do Zumba Wíndico, para quem tem interesse em aproximar a Lolita Bolos para aprender a fazer estas delícias que estão aqui, o que é que tem que fazer, enfim, a tela é sua. Estamos no período das festas. Tendo em conta que estamos, como é que eu posso dizer? No Covid. Sim, estamos ainda na época de pandemia. Sim, estamos Isso. ainda na época de pandemia. Apelar a todos para tomar todos os cuidados necessários. Sabemos que nós todos queremos festejar, Com certeza. queremos, como é que eu posso Socializar, dizer? estar com a família. Sim, então estamos num dos anos, acredito eu que é o segundo ano que passamos na pandemia. Sim. Então eu apelo a todos que seja responsável pela sua vida, seja responsável pela vida da sua família. E para você, querido telespectador, que quer aprender a fazer esses bolos, quer aprender a fazer os salgados, é só visitar a nossa página Lolita Bolos. Como também temos a outra nossa página, que é mesmo dos cursos LB Masterclass, onde vai aprender a fazer esses salgados, esse frango muito gostoso. E também recordar a todos que as nossas encomendas para o Natal vão até dia 20.
Então faça já a tua encomenda, não deixe para a última hora, porque a última hora pode ser tarde. Então reserve já o seu bolo, um desses bolos, ainda há tempo. Muito obrigada, chefe Nilza, por ter partilhado conosco estas sugestões super interessantes. Acredito que vão fazer toda a diferença nas famílias moçambicanas nesta época festiva. Nesta época do ano, muitas pessoas adoecem por intoxicação alimentar. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, são cerca de 600 milhões de pessoas que são acometidas por esta doença. E para reverter este cenário, porque a intoxicação alimentar é uma doença prevenível, é necessário que adotemos algumas medidas de prevenção, algumas ferramentas que podem nos ajudar a contornar esta situação e, claro, ter festas felizes. Para saber o que é intoxicação alimentar e como prevenir, vamos a uma peça, pois conversamos com a doutora Michela Loforte, médica gastroenterologista. Acompanhe. Não é raro ouvirmos dos nossos amigos e familiares a expressão "estou a passar mal, deve ser alguma coisa que comi". Esse mal-estar pode ser sinal de intoxicação alimentar, um mal-estar que acontece após o consumo de alimentos contaminados por toxinas produzidas por fungos ou bactérias que podem estar presentes nos alimentos. Na verdade, existem algumas fases para ver esta intoxicação. Que algumas vezes nós pensamos que de onde vêm estas bactérias ou de onde vêm estes micro-organismos. Pode acontecer uma intoxicação na altura da preparação deste alimento, pode acontecer uma intoxicação na altura do manuseio deste alimento, como também na altura da sua conservação. Assim, após a ingestão dessas toxinas, surgem alguns sintomas como dor de barriga, náuseas, vômitos, diarreia, febres, além de causar cansaço extremo, fraqueza e desidratação. E nesses casos, devemos tomar algumas medidas. Temos que optar inicialmente por uma alimentação mais leve, aumentar a ingestão de líquidos, também leves, nada de continuar líquidos. Nós, quando falamos de líquidos, muitos não optam pela água, vão optar por sumos, vão optar por refrescos, entre outros tipos de líquidos, e isto não ajuda. Então, optar por uma refeição mais leve é o melhor. Eu diria até que o jejum, parar de comer por algum tempo, para nós não piorarmos, já que eu mencionei antes que pode ser na preparação, na conservação ou no manuseio, não sabemos em qual das fases pode ter ocorrido a intoxicação alimentar. Neste caso, o jejum por algum tempinho e ao iniciar a ingestão de alimentos que sejam mais leves possíveis. A hidratação, para os casos de diarreia e vômitos, embora seja complicado nos vômitos tomar algum líquido, mas a mistura oral, os soros de hidratação oral que estão de fácil acesso a nível das farmácias e não precisam de uma prescrição, podem ser também um caminho. Se nós estivermos com a diarreia, já colocamos de lado alimentos muito condimentados, estamos com uma dieta mais leve. Dieta mais leve, o que é que seria? Algumas pessoas querem saber o que é essa dieta leve. Estamos a falar de arroz, estamos a falar de retirar todos os vegetais, porque de certa forma os vegetais eles levam-nos à casa de banho porque são feitos de celulose e aumentam a capacidade do nosso intestino de produzir um bom conteúdo fecal. Neste caso, colocar de lado todos os vegetais. Em relação às frutas, pode-se optar pela banana, caso se opte pela pera e pela maçã, que seja sem a casca, porque a casca também vai ter um pouco de celulose que vai nos fazer manter a ida à casa de banho. Em relação às carnes, optar por carnes brancas, que seria frango, que seria peru, menos carnes vermelhas. Estamos a falar daquela dieta básica, não é? E no caso de haver febre, é para ir ao hospital. Muitas pessoas precisam se alimentar fora de casa quase todos os dias e na rua as opções são muitas. A aparência dos alimentos aumenta ou diminui a vontade de comer, mas é difícil saber a temperatura e o tempo que os alimentos ficam expostos. A contaminação dos alimentos ocorre principalmente em temperatura ambiente.
De 30 a 65 graus, as bactérias presentes nos alimentos se proliferam e se multiplicam em grande quantidade. E é essa temperatura que as comidas da rua costumam estar expostas. Alimentos consumidos crus, mal passados, as proteínas como as carnes, o ovo, o leite e derivados, enlatados, maionese e molhos são os produtos que mais oferecem riscos de infecção. Por acaso da feijoada, ferve-se o feijão antes, pode-se guisar um pouquinho antes. Então, se eu só vou a este evento, digamos, pelas 18 horas, eu não sei a que horas é que foi feita aquela feijoada, por exemplo. Também há os que são confeccionados e têm muitas misturas nos temperos e entram muitos laticínios, entram as maioneses, exatamente, e não sei a que horas é que foi aquilo temperado, não é? A ideia é sempre preparar o quanto antes para a hora de início do evento estar tudo pronto. Neste caso, há que ter alguma cautela na escolha, mas a priori há que ter uma cautela na preparação, no manuseio, todas essas etapas que elas fazem parte, que podem conduzir a uma intoxicação alimentar. Por isso, é importante tomar alguns cuidados para evitar a intoxicação. Evite se alimentar fora de casa e, se o fizer, prefira alimentos que passem por altas temperaturas para serem preparados. Tenha atenção de verificar o prazo de validade dos alimentos e não ingerir alimentos em embalagens danificadas. Em casa, não deixe as carnes fora da geleira por muito tempo antes do preparo. Não use tábuas e nem colheres de madeira para evitar aglomerações de bactérias. Para higienizar folhas e legumes, deixe-os mergulhados por pelo menos 10 minutos na água com uma colher de chá de água sanitária ou lixívia. Consuma imediatamente os alimentos cozidos. Caso sobre, guarde-os em recipientes limpos na geleira. Tenha bastante atenção à alteração de odor, cor e sabor dos alimentos. Consuma sempre água potável. E lembre-se, uma boa higiene é sinal de carinho com você e com a sua família. Pois é muito importante estarmos atentos a tudo aquilo que comemos, pois desta forma poderemos evitar contratempos. Ninguém quer, durante esta quadra festiva, ir a um hospital para tratar qualquer que seja a doença. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já com mais informações para si. Não saia daí. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Vamos agora ter algumas orientações e recomendações nutricionais com o Dr. Aleixo Luciano. O Dr. Aleixo Luciano, nosso nutricionista, está aqui hoje para nos orientar e dar algumas dicas para que possamos ter uma ceia de Natal mais saudável. Olá, Dr. Aleixo, e seja muito bem-vindo ao programa Saúde e Vida. Olá, muito obrigado. Bom, mais uma vez estamos aqui para poder fazer a partilha daquilo que é essencial, né, para as nossas festividades, não é? Muito bem. Doutor Aleixo, nos últimos tempos, pelo menos aqui na cidade de Maputo, eu quero crer que é assim em todo o país, tem aquecido muito. E para além deste calor intenso que faz-se sentir, nós estamos a nos aproximar à quadra festiva e que é um momento que ocorrem muitas alterações nos nossos hábitos alimentares. E muitas vezes são hábitos nocivos, que não são saudáveis. Até que ponto é que estes hábitos, esta mudança de hábitos pode interferir na nossa saúde? Se tiver que acontecer uma alteração ou uma mudança, e quero acreditar que estamos a falar aqui de uma mudança ou uma alteração de forma brusca, podemos assim dizer, pode haver aqui situações em termos de várias eventualidades, né? Isto é, como doenças nesse caso, desde elas algumas, ou seja, aquelas que são mais oriundas da própria alimentação como tal, como por exemplo algumas infecções ou intoxicações
ou até mesmo alguma situação em que, embora não será curto prazo, começar a haver uma situação mesmo de excesso de peso, obesidade. Então, são várias situações que podem acontecer numa situação em que um determinado indivíduo faça alguma alteração brusca no contexto da sua alimentação. Muito bem, muito obrigada, doutor, porque hoje nós queremos dar espaço aos nossos telespectadores para que eles coloquem as suas dúvidas e perguntas sobre este assunto que estamos a falar aqui hoje, que é a alimentação. Vamos à rubrica Saiba Mais, responder às dúvidas dos telespectadores. Olá, doutor. Chamo-me Mayra. Para pacientes que sofrem de doenças crônicas e restrições alimentares, que cuidados é que devem ter? Dizer que estes pacientes com doenças crônicas, isto é, as doenças crônicas não transmissíveis, assim como as transmissíveis, é importante que mantenham os cuidados que já lhes foram providenciados ao nível das unidades sanitárias ou ao nível dos profissionais de saúde. Porque a doença não tem festas, a doença não tem férias, ok? Isto é, a qualquer momento que for a negligenciar estes cuidados que lhe foram recomendados, pode desencadear algum problema, ou seja, o problema ou a situação pode evoluir para as outras esferas. Portanto, é importante com que mantenha esses cuidados. Olá, meu nome é Diolinda. Gostaria de saber se o consumo de bebidas alcoólicas e refrigerantes pode causar intoxicação alimentar. Para o caso dos refrigerantes, podem causar sim, isto é, dependendo da quantidade do mesmo, assim como também dependendo da conservação deste mesmo refrigerante. Porque vejamos que os próprios fabricantes eles já deixam recomendações ao nível das embalagens, que conservar em ambientes desta e daquela natureza e consumir, por exemplo, antes da data X. Então, se caso o indivíduo não respeita esses aspectos, essas recomendações, pode sim causar algum problema de intoxicação. Agora, para o álcool, é fácil, isto é, já há um diferencial aqui para com os refrigerantes, porque o álcool, ou seja, o organismo, dependendo do organismo, aliás, há aqueles que aguentam quantidades elevadas de álcool no organismo, existem aqueles que nem tanto. Então, o que acontece é que maior quantidade ao nível do organismo, uma vez que para a excreção ou para a retirada do álcool ou a redução do álcool no organismo é feito através ou é metabolizado através do fígado. Então, este mesmo pode, de certa forma, não estar em condições para poder desempenhar as suas funções devidas e criar, claro, um colapso. Chamo-me Helena. Gostaria de saber que cuidados devemos ter ao consumir comida do dia seguinte. Deve-se ter, sim, muitos cuidados esse desde a conservação do mesmo, isto é, depois do consumo, porque pode depender se, de facto, é uma sobra ou é um resto, porque há aqui este diferencial. Então, o denominador comum dentre eles é mesmo o contexto da conservação. Se o indivíduo vai conservar a temperatura ambiente ou se vai fazer a conservação à temperatura controlada ou por meio de congelamento ou refrigeração. Portanto, nisto é possível fazer-se o consumo dia seguinte, sim, desde que se tenha em conta estes aspectos ou a estas maneiras ou estas modalidades ou estes métodos de conservação. Bom, para trás a rubrica Saiba Mais, momento em que os nossos telespectadores participam do nosso programa. Doutor Aleixo, dando continuidade à nossa conversa, gostava de saber se existe um grupo específico de pessoas que estão mais propensas a ter a intoxicação alimentar? Existem sim, ok? Existem, que são as crianças, ok? Os idosos, os indivíduos com doenças
crónicas, isto por conta da capacidade imunológica que vem sendo reduzida. Então, a questão de poder ser acometido por uma intoxicação ou uma infecção alimentar vai mesmo sob aspecto daquilo que é a capacidade imunológica, que é a capacidade de resistir a eventos relacionados com alguma patologia ou algum patógeno, podemos assim dizer, né? Então, o que há nisto é que estes devem ter muito cuidado, ou seja, quando vão a um local para poder fazer alguma refeição e que eventualmente serão servidos nesse caso, deve-se ter muita atenção, ou seja, em todos os locais onde se vai fazer, onde vai se confeccionar refeições para um número elevado de pessoas, é preciso se ter muito cuidado, porque nós não sabemos qual é a condição de saúde de cada indivíduo que vai ingerir aquela refeição. Eis a razão que a questão relacionada com a higiene, desde a higiene individual, assim como a higiene dos próprios alimentos, deve-se ter muito em conta para com que não hajam algumas situações que, de certa forma, possam aperigar aos indivíduos que vão consumir a refeição. Muito bem, doutor, nós já estamos quase a chegar ao fim desta conversa, mas antes gostava que, em jeito de últimas considerações, o doutor deixasse algumas recomendações para todos os moçambicanos que estão a acompanhar o Saúde e Vida neste momento em relação aos cuidados com a alimentação. É importante zelar, sim, continuar a zelar, aliás, pela saúde. Isto é, embora estamos em festas, não significa que nós temos que exagerar naquilo que é o consumo, isto é, de alimentos, assim como o consumo de diversas bebidas que até certo ponto possam criar algum problema de saúde para nós. O que, quando se diz uma alimentação saudável, refere-se ao consumo de forma equilibrada de cada grupo de alimento nas quantidades aquelas que satisfaçam as suas necessidades nutricionais. Portanto, neste período não se pode fugir à regra, porque em caso de algum problema de saúde, sim, o indivíduo tem que, principalmente se for o caso de uma intoxicação ou uma infecção alimentar, o indivíduo tem que fazer-se diretamente ou com muita urgência para uma unidade sanitária mais próxima. Isto por quê? Porque ao nível caseiro é difícil a gente fazer identificação de um problema de uma intoxicação ou uma infecção alimentar. Então, porque o indivíduo tendo um problema desses vai perdendo muitos líquidos, vai ter problemas relacionados com as dores do estômago, por exemplo, algumas vezes vômitos, diarreias, e isto só pode ser limado ou só pode ser acautelado a nível da unidade sanitária por um profissional de saúde. Agora, ao nível de casa, é simplesmente fazer muito consumo de líquidos, água essencialmente, água normal, assim como pode ser água de coco. Ok? Então, estes são os cuidados que deve ter em casa e nada de ingerir mais outros tipos de alimentos enquanto se encontra numa situação dessas. Então, contudo, desejar festas felizes e o nosso reencontro próximo ano, cuidando ainda da vossa saúde. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Aleixo, pela sua participação e colaboração com o programa Saúde e Vida. O doutor disse uma coisa muito importante. Esperamos pelo doutor Aleixo e por todos os telespectadores de Saúde e Vida no próximo ano para mais dicas, mais orientações e mais informações em relação aos cuidados que devemos ter com a nossa saúde. Muito obrigada, festas felizes para o doutor Aleixo e para a sua família. Muito obrigado, igualmente. Obrigada. Bom, por hoje é tudo. Já sabe, você deve prestar muita atenção naquilo que come, naquilo que bebe, como é que os alimentos são confeccionados. A higiene deve ser a base de tudo. Tchau, tchau. Até uma próxima oportunidade. Já sabe, pode nos encontrar nas redes sociais, no Facebook, no YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Até uma próxima oportunidade.